Muito bom dia! É uma alegria poder estar aqui novamente com vocês para nós meditarmos na palavra do Senhor e estudarmos, ainda continuar estudando sobre as nossas emoções. Todos aqueles cujas emoções giram em torno de algum vício, ou de drogas, ou de a busca de algum prazer, essas pessoas acabam prisioneiras e infelizes. Por que será que mesmo na busca de um prazer momentâneo, de alguma coisa que traga satisfação para o seu interior, para as suas emoções, essas pessoas de repente se acham tão infelizes e aprisionadas nas suas emoções? Algumas chegam até a desistir da vida. Então nós vamos aqui nesta manhã meditar sobre essas coisas. Você que sofre ainda com alguma situação emocional, está preso a alguma mania, algum vício, alguma coisa até, talvez, dependência química. Eu creio que Jesus Cristo tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. Pois eu estou aqui baseado em duas promessas maravilhosas que está lá no Evangelho de João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segundo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que nós vamos ver aqui nesta manhã? Como Deus pode nos curar, como Deus pode nos libertar, agindo assim no nosso interior, na nossa mente, nos nossos pensamentos. E também, conhecendo melhor como funciona a nossa mente, nós vamos ter aí a chance de ser ajudados. Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Você pode crer nisso. Antes de nós começarmos, eu quero fazer duas considerações com você sobre o tema que nós estamos estudando. Primeiro, o que está envolvido atrás de um vício? Será um problema psicológico ou é um problema espiritual? Por exemplo, um espírito, um demônio que está ali agindo e operando. Veja, nessa primeira consideração, nós temos absoluta certeza de que os demônios atuam sim para aprisionar a vida das pessoas. E existe o demônio do vício. A Bíblia nos conta de um episódio de um menino que ele se jogava na água, se jogava no fogo, ele era lunático. E o pai desse menino levou eles até os discípulos de Jesus para ver se poderia fazer alguma coisa. E quando ali chegaram, os discípulos não conseguiram resolver aquela situação, mas Jesus estava ali e Jesus falou àquele espírito que estava atuando na vida daquele menino para soltar ele, e aquele menino foi curado imediatamente. Veja, aí, claro, ali há uma operação, um espírito que impulsionava aquele menino para fazer coisas que ele não queria fazer. Então ele estava preso a manias, a situações que o deixava escravizado daquela situação, mas Jesus veio e o libertou. Agora, nem toda situação é uma questão de demônio, isso que nós precisamos entender. Eu pego, por exemplo, no culto de domingo, há 2 domingos atrás, eu cheguei ali no domingo, no momento do nosso culto online, e eu falei sobre a situação, por exemplo, de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele tinha uma coisa dentro dele, que ele era obcecado pela perseguição de todos aqueles que eram cristãos. Mas ele fazia isso tudo em nome de quê? Em nome da sua fé, em nome das suas tradições. E ele tinha ali hábitos arraigados dentro dele, que ele acreditava que fazendo tudo o que ele estava fazendo, ele estava contribuindo para Deus. E quantos de nós muitas vezes estamos presos a algumas tradições e alguns conceitos dentro da nossa mente que nos levam a fazer coisas que, se colocarmos para alguém ver, isso é loucura. Pois bem, Paulo, ele estava ali obcecado pela perseguição, ele estava obstinado. Quando alguém via o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, era apenas o Saulo de Tarso, as pessoas viam nele o próprio demônio, uma pessoa perseguidora. Tinha pessoas que tinham medo de chegar perto dele. Pois bem, mas quando ele estava a caminho da cidade de Damasco,
quando ele estava ali naquele caminho, e ele teve um encontro com Jesus, e ali resplandeceu a luz do Senhor para ele, e ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que que você me persegue? E aí Saulo, ele caiu aos pés daquele que falava com ele, e ele falou: quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele momento ele entendeu que toda aquela perseguição que ele fazia era algo totalmente contrário à vontade de Deus. E naquela experiência maravilhosa, a sua mente foi aberta e os seus olhos foram iluminados pela presença de Jesus. Paulo estava possuído por um demônio? Em nenhuma parte das Escrituras nos revelam ou falam desse evento como algo que tivesse sido a ação de demônios na vida dele. Mas ele teve a sua mente transformada pelo poder de Deus. Então, amados, a segunda consideração que eu quero fazer é quanto quem é finalmente que pode curar? Quem é que pode trazer a solução? Bom, se for demônio, é Jesus, é a operação de Deus. Mas se for a questão psicológica, é o psiquiatra, o psicólogo. Deixa eu falar com você. Augusto Cury, que é um doutor, psiquiatra, cientista, ele disse o seguinte: a psiquiatria e a psicologia tratam das doenças psíquicas, mas não sabe como fazer o homem ser alegre. Acreditava que buscar a Deus era uma perda de tempo. Hoje penso totalmente diferente. Percebo que há um buraco no cerne da alma e do espírito humano que os antidepressivos e as intervenções psicológicas não conseguem preencher. Este lugar é só do autor da vida e só ele pode atingir. Olha só que coisa, né, tremenda. O depoimento de um cientista, médico, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, e ele teve essa percepção, esse encontro com a verdade. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os dias que você diga, não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador. Amados, nós queremos aqui, nesta manhã, dizer que só Deus tem algo tremendo e poderoso para trazer solução para as nossas vidas, para as nossas angústias, para as nossas prisões. Ele tem o poder para nos fazer livres. Vamos começar aqui falando, por exemplo, sobre o tabagismo. De acordo com o INCA, numa pesquisa e numa informação que está disponível lá no site do INCA de abril de 2020, o tabagismo integra o grupo de transtornos mentais comportamentais em razão do uso de substância psicoativa, dependência à nicotina. Ele também é considerado a maior causa evitável, isolada de adoecimento e de mortes precoces em todo o mundo. No Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa do fumo do tabagismo. Você sabia? O maior peso é do câncer, doença cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica. Agora, o alcoolismo. O alcoolismo, de acordo com dados do Ministério da Saúde, ele diz aqui que 17,9% da população adulta no Brasil fazem uso da bebida alcoólica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe em volume seguro de álcool a ser consumido, porque ele é tóxico ao organismo humano e pode provocar doenças mentais, diversos cânceres, problemas hepáticos, como a cirrose, alterações cardiovasculares, com risco de infarto, acidente vascular cerebral
e diminuição de imunidade, além de ser responsável por episódios de violência física contra si e contra outras pessoas. Agora, vamos falar sobre as drogas chamadas ilícitas, né? Porque tanto o tabagismo quanto o álcool a gente vê, a legislação permite, né? Mas vamos ver aqui as drogas ilícitas. De acordo com dados do Instituto Fiocruz, uma publicação que eles fizeram em agosto do ano passado, foi feito o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas na população brasileira. E os resultados revelam que, por exemplo, 3,2% dos brasileiros usam substâncias ilícitas. 3,2% dos brasileiros, isso equivale a quase 5 milhões de brasileiros, pessoas que usam drogas. A substância mais consumida no Brasil é a maconha, com 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já fizeram o consumo dessa droga. Em segundo lugar está aí a cocaína, o pó de cocaína, né, com 3,1% já consumido essa substância. Aproximadamente 1,4 milhão de pessoas já também relataram ter feito uso do crack e similares de alguma vez na vida. Bom, o dado mais alarmante dessa pesquisa foi de que a maior parte das informações obtidas, elas não estão relacionadas necessariamente com o uso de drogas ilícitas, mas foi observado que refere-se mais à maior incidência é o álcool. Mais da metade da população brasileira, de 12 a 65 anos, declarou ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida. Mas os principais estudos do tema, como a pesquisa das cargas de doença da Organização Mundial de Saúde, não deixam dúvidas. O álcool é a substância mais associada, direta ou indiretamente, a danos à saúde e levam à morte. Como nós falamos aqui no começo, todos aqueles que vivem sob o efeito de drogas ou passam por vícios, eles na verdade são infelizes, porque eles estão presos a determinado comportamento. E nós, para entendermos melhor essa situação, de como é que eles se passam dentro deles, como é que as pessoas se sentem, não dentro deles, mas dentro de cada um de nós, como é que o nosso pensamento trabalha. Nós vamos conhecer aqui mais uma função hoje, como nós vimos nas duas aulas anteriores, na primeira aula nós vimos sobre como é que a nossa mente funciona, sobre aquele registro automático da memória, ou seja, todas as experiências que nós temos vivido, elas são registradas de maneira automática na nossa memória, e quanto mais intensa a nossa emoção, a nossa tensão, passando por aquela experiência, ela é gravada com um grau de importância maior. Então eu aconselho você a fazer uma revisão daquela primeira aula que nós vimos lá, porque ali é importante nós compreendermos todo o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro. Por isso que Deus quer que nós não nos conformemos, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. E precisamos, assim, nos preocupar com aquilo que ocupa os nossos pensamentos, porque isso vai governar as nossas atitudes e as nossas emoções. E hoje nós vamos conhecer mais uma importante função que opera dentro da nossa inteligência, na nossa mente, é a psicoadaptação. O que na verdade é essa psicoadaptação? A psicoadaptação, o Augusto Cury, ele diz lá no seu livro, eu quero aqui mais uma vez dizer que nós estamos utilizando esse livro aqui do Dr. Augusto Cury para dar uma base científica, né, dentro da abordagem que nós estamos fazendo, sempre procurando ver, à luz da palavra de Deus, o que é assim, conhecer como nós pensamos, como nós trabalhamos as nossas emoções, porque é importante para nossa compreensão, de acordo com a palavra, e também conhecer dentro do respaldo científico o que se passa dentro do nosso interior. A psicoadaptação é, na verdade, uma incapacidade de você
sentir prazer ou mesmo dor diante de uma ação que está se repetindo sempre, ou que passou a ser repetitiva, passou a ser cotidiana. Vou dar um exemplo para você. Quando uma mulher, né, por exemplo, as irmãs aqui vão compreender perfeitamente, quando elas vão e compram uma roupa nova, que alegria é ter uma roupa nova. Mas, no segundo uso, eu já não tenho mais roupa para usar. Mas por quê? Algumas, né, pessoas começam a lidar com aquela situação do novo como algo motivador para poder sentir prazer naquilo que está fazendo. Então ela está sempre em busca do novo. E aí o que acontece? A mesma coisa é a criança. A criança, quando recebe, né, por exemplo, uma mochila nova para ir para a escola, aquela mochila é a tal, mas daqui a pouco ela fica jogada nos cantos, não tem mais importância, não tem o mesmo prazer. Por quê? Porque ela vai usando aquela mochila todo dia e que daqui a pouco não tem mais valor para ela. Isso é um fenômeno que o Dr. Augusto Cury chama de psicoadaptação. Ele estudou há anos, ele pesquisou sobre isso e ele, entendendo a mente humana, verificou que nós, seres humanos, temos esse sentimento, né? Essa incapacidade, muitas vezes, de sentir emoção diante de uma coisa que está cotidiana, alguma coisa que está repetitiva. E veja, essa questão da psicoadaptação não é uma coisa ruim, não é uma coisa negativa, a menos quando ela seja assim, exagerada. Veja, no domingo passado, quando nós vimos sobre a questão da moderação, do equilíbrio, né, nós conhecemos até 3 síndromes que afetam muitas vezes o nosso comportamento, que é a questão da hipersensibilidade emocional, a hiperpreocupação com a imagem social e também a hiperprodução de ideias, de pensamentos, que é o pensamento acelerado. Você pode ir lá rever depois desse conceito. Então, tudo aquilo que é exagerado faz mal, não é bom. E essa questão da psicoadaptação, quando ela não é muito equilibrada dentro de nós, porque ela, quando ela está sendo bem utilizada, ela é que nos faz inovadores, criativos, porque a nossa insatisfação com aquilo que é comum acaba nos levando a criar algo novo. Então ela é muito boa para poder nos impelir à inovação, à busca de coisas empreendedoras, coisas que vão alavancar e que vão fazer você crescer, prosperar e amadurecer. Agora, a psicoadaptação ocorre tanto do lado prazeroso quanto também do lado da dor, do sofrimento. Se você está, por exemplo, vivenciando uma situação de tensão durante algum tempo, daqui a pouco aquilo já não vai te fazer tão mal assim, como foi da primeira vez. Porque você já está acostumado a viver aquela situação. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz lá na sua carta aos Filipenses: tanto sei ser humilhado, quanto também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Por quê? Pelas experiências que ele tinha vivido, aquilo foi feito dentro dele uma adaptação. Então ele sabia conviver com situações humilhantes, de escassez, como também daquelas em que ele era honrado, que ele era reconhecido e como também ele era farto e abençoado. Eu citei o exemplo aqui das mulheres, né, que às vezes ela compra alguma coisa e logo quando ela se adapta ou ela fica condicionada, aquela coisa que ela já tinha não está mais reconhecendo como novo, mas é uma coisa já usada, ou então que uma outra pessoa tem, então se uma outra pessoa tiver, acabou. Aquilo não vale mais nada, porque já está ultrapassado, então você vai buscar uma outra coisa. Quando essa coisa é muito exagerada, isso aí causa um problema. Ela fica escravizada da moda. E a moda, o que é? Ela procura explorar essa função do ser humano, do nosso interior, da nossa inteligência,
exatamente para poder promover a criação de coisas novas, para estar satisfazendo essa, vamos dizer assim, essa insatisfação que ocorre dentro de nós. Então, quanto mais uma pessoa tiver dificuldade de extrair prazer daquilo que ela possui, mais infeliz e angustiada ela vai ser. Aí você deve estar perguntando assim, mas o que isso tem a ver com a questão dos vícios, das drogas, das manias que as pessoas têm? À medida que um usuário de droga, por exemplo, ele busca se satisfazer, ainda que por um certo prazer, satisfazer alguma necessidade da sua alma que está aflita com alguma coisa, aquilo vai com o tempo, vai perdendo o sentido e o prazer de estar desfrutando aquele prazer. E ele está sempre buscando algo maior, algo maior. Estará sempre procurando um efeito mais potente do que aquele que ele já experimentou. Então, a mesma coisa ocorre não só no que diz respeito às drogas, em relação aos vícios, mas a toda outra situação, como por exemplo, a busca pelo sucesso, ela pode se tornar uma droga. Por quê? Porque a pessoa que vive, por exemplo, tem artistas que vivem em função do sucesso, e aquilo parece que aos poucos vai perdendo o sentido e ela vai buscando sempre algo maior para poder manter ou para conquistar mais prazer com o sucesso. E aí ela acaba se tornando escrava do sucesso. O Augusto Cury, ele dizia uma frase assim muito legal que eu quero considerar com você. O importante não é buscar desesperadamente o sucesso, mas aprender a viver desprendido da necessidade obrigatória, compulsiva desse sucesso. Você poder viver independente dessa situação de ter ou não ter o sucesso, isso que é prazeroso, isso que é maravilhoso. Algumas pessoas, né, que vão perdendo assim, o gosto pela vida por experimentar os prazeres de uma substância, por exemplo, de uma droga, por experimentar determinadas coisas que dão uma satisfação prazerosa para a sua alma num determinado momento, isso vai fazendo com que ela sempre esteja buscando algo maior. E quando nós observamos pela palavra, essas coisas que trazem prazer, trazem satisfação, ainda que momentâneas, é algo bom para aquele momento. Mas essas situações podem sim escravizar a pessoa e ela ficar dependente para que ela possa se sentir melhor. Então, esse fenômeno da psicoadaptação faz com que nós sejamos insatisfeitos, muitas vezes, com as coisas cotidianas da vida. E agora vamos entender isso, quando o prazer vem de algo que potencializou, ou seja, aumentou algo dentro de nós de maneira exagerada, isso vai fazer com que a gente vai buscar outras coisas ainda mais potentes. E começamos a deixar de olhar para as pequenas coisas da vida, do cotidiano, que nos dão alegria, e isso passa a não ter sentido. E aí o que passa a ter sentido são aquelas coisas que mais dão satisfação e prazer. E quando nós percebemos o laço em que nós fomos envolvidos, nós estamos presos. O que então fazer? O que nós podemos fazer diante dessa situação? De não deixar essa insatisfação, que é uma estratégia do inimigo, nos fazer insatisfeitos. Para quê? Para que ele tenha campo de atuação. É uma manobra do inimigo que quer destruir as nossas vidas. Mas como Jesus veio para nos libertar e nos trazer vida e vida com abundância, nós precisamos conhecer como é que funciona a nossa cabeça, como é que funciona a nossa mente. E aí lutar com isso, porque o Senhor nos faz mais do que vencedores.
Primeira coisa, nunca desista de você mesmo. Nunca. A Bíblia fala lá em Josué, no capítulo 1, no verso 9, o seguinte: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não temas, seja corajoso. É importante nessa hora você tomar posse da ajuda de Deus, porque Ele é poderoso para transformar e mudar toda e qualquer situação. E Ele nos deixou essa promessa: Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segunda coisa, não se acomode com a doença. Não se acomode com a sua fraqueza. Diz aqui em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 a 14, o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa, amados: uma guerra, ela é composta de muitas batalhas. E o fato de você ter perdido uma batalha não significa que você perdeu a guerra. Dê a volta por cima. Você consegue. A pior coisa que existe é quando nós desistimos de nós mesmos. E aí nós não temos condições de permitir ser ajudados. Terceiro, não tenha medo das suas frustrações, das suas dores. Não tenha medo. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 2 a 3, diz aqui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança é a chave. Você que aí já tentou várias coisas, já tentou medicina, já tentou a psiquiatria, já tentou a psicologia, já tentou, sei lá, fazer qualquer coisa e não deu certo, não desista. Conheça a si mesmo, conheça as suas limitações, sabe que você sozinho não tem condição de vencer, mas com o Senhor, Ele lhe dará vitória. Oh, Jesus maravilhoso! Que coisa maravilhosa é que Jesus pode fazer por cada um de nós. Ele é realmente um grande ajudador. E por isso, a chave é perseverar. Não se esqueça, vencer uma guerra é composta de muitas batalhas. Você pode perder uma batalha aqui, uma outra acolá, mas o Senhor está preparando uma vitória grande para você. Pode acreditar nisso. Também lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 6 a 7, diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quando Cristo aparecer, quando Cristo voltar e quando Cristo vier e pisar novamente aqui nessa terra, Ele vai olhar para você que ouviu e creu na sua palavra, tomou posse para si, perseverou e começou a prestar atenção nos seus pensamentos, ver o que está ocupando os meus pensamentos, e Ele vai verificar que você, com a graça e a ajuda dEle, obteve vitória. Isso vai resultar em louvor para Deus. Quarto, aprenda a ter prazer nos pequenos eventos da vida.
no momento que você está vivendo o seu dia a dia, comece a olhar para eles e ver as coisas maravilhosas que Deus tem proporcionado para você. Veja, eu aqui, né, na minha, vamos dizer assim, sem nenhuma modéstia, mas eu creio que o Senhor reservou esse momento para você estar pensando sobre essas coisas. Talvez você já tentou muitas maneiras de sair de uma situação de mania, de vício, de preso a alguma coisa, e talvez estivesse até pensando, será que eu tenho um demônio? Será que eu não consigo me libertar? Eu tenho que procurar alguma coisa para poder fazer? Mas as coisas às vezes estão aqui girando em torno do que está na sua mente. E essa é uma oportunidade de você ver aqui que o Senhor tem poder para mudar essas coisas. Então, isso pode ser algo pequeno, algo insignificante, mas eu sei que Deus me colocou aqui, porque Deus me ungiu para pregar as boas novas aos cativos e a libertar aqueles que estão presos. O Senhor que vai realizar isso, porque Ele me capacitou, Ele me preparou para que eu pudesse trazer aqui hoje essa palavra para você. Eu tenho certeza disso. Então, lá nas Escrituras, no livro de Zacarias, no capítulo 4, verso 9 e 10, o Senhor deu uma palavra através desse profeta a Zorobabel. Zorobabel estava vivendo um tempo difícil. Os judeus haviam sido levados para o cativeiro, alguns já estavam retornando para a cidade de Jerusalém, para ali as terras de Judá, mas, no entanto, estava tudo destruído, em ruínas, e eles começaram a levantar o templo. Veja, se nós pararmos para pensar como é que era o templo de Salomão, aquela maravilha, aquela coisa toda suntuosa, né? E que na época de Jesus, quando Jesus chegou lá, ele falou assim, não ficará pedra sobre pedra. E realmente, tudo caiu, tudo foi destruído por conta dos inimigos de Israel. Então Zorobabel estava ali num tempo retornando às terras de Judá e reconstruindo o templo. Então estava tendo muitas dificuldades para a reconstrução de tudo aquilo dali, mas já era um começo. Deus começou a fazer algo em favor do povo judeu. E veja o que Zacarias disse lá no texto bíblico. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza os dias dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Então, amados, não despreze os pequenos começos, porque Deus foi fiel, Deus abençoou o trabalho das mãos de Zorobabel. E aqueles que estavam lá olhando, né, assim, pensando, né, coisa pequena em relação ao templo que era. Não, mas a glória da segunda casa, ela se torna maior do que a primeira, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel de completar até o fim. Você pode acreditar nisso. A quinta atitude que nós devemos tomar: resgatar a liderança de si mesmo naqueles momentos de foco de tensão. Veja, lá no texto de Tiago, onde nós lemos lá ainda há pouco, né, sobre tede por motivo grande gozo de passar pelas provações, lá ainda no capítulo 1, no verso 4 ao verso 6, diz assim: ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, Ele dá de boa vontade e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, amados, eu estou aqui nessa manhã, trazendo para você, pelo menos aqui 5 atitudes que nós precisamos ter diante dessas nossas limitações e fraquezas.
considerando a forma que nós pensamos. Esse fenômeno que hoje nós abordamos aqui da psicoadaptação, ou seja, da incapacidade de nós sentirmos prazer diante de coisas que vão se repetindo, e a gente acaba perdendo o prazer por aquelas coisas. Aí nós precisamos usar dessa força, que é não se conformar com a situação e não se conformar com a nossa miséria, não se conformar com a nossa derrota, não se conformar com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, porque nós temos um Deus poderoso que cuida de nós e que está aí com a sua mão estendida para nos fazer triunfar. Se nós mudarmos a nossa maneira de pensar, se nós começarmos a refletir como é que funciona o nosso pensamento, sabendo que, veja, resgatando aqui um pouco daquilo que nós já vimos sobre o registro automático da memória, esse outro fenômeno que ocorre dentro da nossa mente, se nós vivemos uma experiência e para solucionar aquela tensão, nós buscamos assim, o prazer em alguma coisa que não é boa para a nossa vida, a gente viu dentro daquelas estatísticas aí o quanto que a bebida, o alcoolismo tem destruído pessoas. Quase 50% da população brasileira já experimentou em algum momento o uso do álcool. E pela Organização Mundial de Saúde não há uma dose que seja assim considerável, segura, para evitar uma dependência química, uma dependência dessa substância dentro de nós, assim como as outras drogas. Porque no momento de tensão, ao invés de buscar ajuda em Deus, aquele que pode realmente mudar a história da nossa vida, nós tentamos minimizar um pouco a nossa dor, o nosso sofrimento, através da busca de um prazer momentâneo e que muitas vezes nos faz escravizados para todas as vezes que nós estamos numa tensão, nós vamos sempre recorrer àquilo dali. Não, nós podemos mudar o sentido da nossa vida. É quando nós assumimos a liderança daquilo que está se passando em nós com a ajuda do nosso Deus. E eu creio. Então, amados, concluindo nesta manhã, eu quero dizer para você que nada melhor para trazer uma libertação do que transformar a nossa maneira de pensar. Paulo ele falou assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E isso, quando nós falamos uma transformação, nós estamos falando em conhecer a nós mesmos, a maneira como nós pensamos, refletir sobre essas verdades que nós estávamos aqui anunciando. Imaginar que, veja, se qualquer um de nós estiver preso na nossa maneira de pensar, como um dia o apóstolo Paulo estava preso às suas tradições, como um dia aquele menino que estava possuído, oprimido por um demônio, mas quando Jesus apareceu no caminho deles, eles foram libertos para a glória do Senhor. Deus transformou a maneira de pensar do apóstolo Paulo. Deus transformou a vida daquele menino que foi liberto pelo poder de Deus. Agora, o que vai adiantar a libertação de um espírito demoníaco, por exemplo, se a nossa mente não for transformada pela palavra do Senhor, não for cheia da presença do Deus vivo? A Bíblia nos fala que se um demônio sai da pessoa, que a escraviza, e se essa pessoa que foi liberta daquele demônio, se ela não se encher, pode retornar 7 outros muito piores do que aquele que dela tinha estado. No entanto, se essa pessoa que foi liberta, por exemplo, de um demônio, se ela for cheia da palavra do Senhor, for regenerada pelo poder que há no nome de Jesus, ela vai ser cheia do Espírito do Senhor
E aí eu quero ver um demônio vir ocupar de novo aquele lugar. Mas se a mente dela não for transformada, se a maneira de pensar, como lidar com os seus pensamentos, suas emoções, e ficar abrindo as janelas da alma para poder trazer à memória experiências que foram potencializadas por o uso de uma droga, por o uso de alguma coisa que trouxe prazer para você naquele momento, você está perdido. Porque aí, mesmo que não tenha ali um demônio, mas aquela forma de pensar vai fazer a gente ficar prisioneiro de uma situação e que poderia ser tudo diferente se nós mudarmos ou deixarmos o Espírito de Deus nos ajudar a transformar essa nossa maneira de pensar. Que Deus possa, assim, trazer a você um novo entendimento. Deus possa trazer a você a revelação da sua palavra. Porque aqui, irmãos, está cheio de promessa. A palavra de Deus nos garante a vitória. E volto a dizer, Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham aqueles dias dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento algum. No próximo domingo, nós continuaremos ainda abordando sobre esse assunto, né, do cárcere da emoção, e nós vamos conhecer 2 outros fenômenos que ocorrem no nosso interior, na construção dos nossos pensamentos e que interferem diretamente nas nossas emoções. Não perca, estarei aqui com você, se Deus quiser, para nós refletirmos sobre isso. Se você foi abençoado, se você gostou desse momento, de estarmos aqui juntos, meditando sobre essas coisas, compartilha também com outras pessoas. Dê aqui o seu like, porque quando você dá um like numa publicação como essa, você está sinalizando para as outras pessoas que é algo que vale a pena ver. Então, se há algo que valeu a pena ver, dê aqui o seu like e compartilhe com outros, porque eu creio que Deus vai abençoar muitas vidas, porque é Ele que nos liberta, e a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento, porque eu sei que Deus está aqui neste lugar. Deus está aí com você, e Ele pode fazer algo maravilhoso na sua vida. Não sou eu, não é os psicólogos e os psiquiatras, como disse o próprio Dr. Augusto Cury, mas é Deus. Ele é o nosso ajudador. Pai Celestial, Deus amado, eu te agradeço por essas vidas que estão nesse momento ligadas nessa mensagem, ouvindo a Tua palavra, que o poder da Tua palavra venha trazer libertação, porque está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, graça e poder àquele cujo coração está angustiado, que o Senhor venha trazer alívio do seu sofrimento e que nesta hora de tensão, nessa hora de transtorno emocional, o Senhor possa trazer a Tua graça poderosa e venha livrar e libertar essa vida para a glória do Teu nome. Se houvesse alguma ação do demônio, alguma coisa que o Espírito das trevas esteja fazendo para confundir esta mente, que essa vida seja liberta agora pelo poder do nome de Jesus e que o poder da Tua palavra possa trazer quebra desses grilhões e assim o Senhor seja glorificado. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu coração ricamente. Amém.